Bom dia, pessoal. Entregaram atividades para o professor de Geografia? Espero que sim. Bom, retomando os nossos estudos, hoje vamos trabalhar no que podemos dizer que é a maior contribuição da Grécia Antiga para o mundo ocidental, a democracia. Mas, afinal, o que é democracia? Significado de democracia: 1. Governo do povo. 2. Sistema político baseado no princípio da participação do povo. 1. Na continuação do poder governamental por meio do voto. E 2. Na divisão equitativa do poder. Então, podemos perceber que democracia, atualmente, é a forma que nós escolhemos os representantes da sociedade para governá-la. Mas será que na Grécia Antiga era dessa mesma forma? A sociedade era agrupada em 3 categorias: cidadãos, metecos e escravos. Cidadãos. Na Grécia Antiga, o conceito de cidadania estava relacionado a uma minoria da população. Nessa época, só eram considerados cidadãos os homens com mais de 21 anos que fossem atenienses e filhos de pais atenienses. Metecos. Eram os estrangeiros residentes na polis grega de Atenas. Existiam em várias cidades, exceto em Esparta, que não recebia estrangeiros. De fato, grande parcela da economia ateniense era realizada pelos metecos. Na Grécia, agora os escravos. Na Grécia, a maioria dos escravos eram prisioneiros de guerra. Em Atenas, nada permitia distinguir o escravo de um homem livre, pois vestiam-se da mesma forma. Todos os cidadãos possuíam escravos. Os mais pobres tinham pelo menos um servo e 2 servas. Um burguês rico tinha vários escravos. O escravo podia ser liberto, mas continuava a dever obrigações face ao antigo dono, e se não as cumprisse, podia voltar à antiga condição. É a partir dos séculos 7 e 6 que acontecem as primeiras e as principais mudanças. Primeiramente, Atenas deixa de ser governada pela aristocracia. A aristocracia significa organização sociopolítica baseada em privilégios de uma classe social formada por nobres que detêm, por herança, o monopólio do poder. 2. Grupo ou classe dos que, por berço ou por concessão, detêm esse privilégio, nobreza, classe nobre. A aristocracia começou a abusar do poder, como, por exemplo, tornar escravo o cidadão que não pagasse as suas dívidas. Os demais grupos de cidadãos, como os artesãos, comerciantes e camponeses da época, eles começaram a reivindicar mais igualdades. Essas reivindicações culminaram com reformas e com a participação dos grupos não aristocráticos na participação política no governo da cidade. Destaca-se o governador Solon, que foi um reformador que contribuiu muito para mais igualdades em Atenas. Foi através de Solon que muitos cidadãos foram libertos da escravização por não pagarem suas dívidas. Assim, inicia-se uma nova forma de governar Atenas, que foi chamada de democracia. 2 dos principais responsáveis pela instituição da democracia em Atenas foram Clisthener, que exerceu o poder de 510 a.C., e Péricles, que exerceu o poder de 445 a.C. a 431 a.C. Foi a partir de Clisthener que se introduziu o regime democrático, cujo princípio básico dizia que todos os cidadãos têm o mesmo direito perante as leis. Porém, naquele período era considerado cidadão apenas homens atenienses, com idade acima de 21 anos e filhos de pais atenienses. E é nesse período que os cidadãos, homens de 21 anos, filhos de pais atenienses, participavam da Assembleia do Povo para aprovar ou rejeitar leis e projetos para a cidade de Atenas. Pessoal, como podemos ver, a antiga democracia grega não era para todos, era bem restrita, mas foi o princípio gerador da democracia atual. Podemos observar que a democracia grega e a democracia atual são bem diferentes. Na Grécia Antiga, apenas cidadãos, ou seja, só homens, podiam votar, diferentemente de hoje, no qual todo cidadão, tanto homem quanto mulher, podem votar. Além disso, a democracia de hoje é a chamada democracia representativa, no qual são votados em políticos os quais representam o pensamento do povo brasileiro.
enquanto que na Grécia Antiga os próprios cidadãos eram selecionados por sorteio para participarem das assembleias e decidir o que era melhor para a polis. Essas são as diferenças principais das duas democracias. Cidadania. A origem da palavra cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Juridicamente, cidadão é indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Em um conceito mais amplo, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, sujeito de direitos e deveres. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. Expressa a igualdade dos indivíduos perante a lei, pertencendo a uma sociedade organizada. Pessoal, dito isso, nós teremos uma atividade avaliativa interdisciplinar com a disciplina de Geografia. Em um primeiro momento, vocês devem fazer o percurso que habitualmente fazem em suas casas até a escola, e nesse percurso devem preencher o questionário de Geografia que vocês já receberam as instruções na aula de Geografia, e juntamente com ele aplicar este formulário de História. Vocês devem entrevistar 3 pessoas acima de 16 anos que já tenham o título de eleitor. Aí vocês irão perguntar o nível de escolaridade, o gênero, a cidade de origem, a profissão, o bairro, e vai ter 5 perguntinhas. Para você, o que significa democracia? Vocês irão fazer essas perguntas para 3 pessoas com idade de 16 anos em diante que tenham título de eleitor. 2. O que você entende por cidadania? 3. Qual a importância para o cidadão poder escolher seus representantes? 4. Nas últimas 3 eleições, você participou com o seu voto? De todas, em 2, uma vez? E assim por diante. 5. Como cidadão, você se sente representado pelos seus governantes? Totalmente, parcialmente, minimamente? E são essas as perguntas que vocês deverão fazer. E essa vai ser a nossa atividade avaliativa. Boa atividade e até a próxima.